A paz do Senhor, apaixonados pela palavra. Hoje eu quero deixar uma pérola sobre a vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apregoeiros da palavra de Deus e também um dos maiores discipuladores que já existiu. Nós sabemos que Paulo, quando recebe o chamado de Cristo, ele ainda era conhecido como Saulo, mas Cristo não muda o seu nome. Era só a forma da tradução, dependendo do lugar que Paulo estava. Então, dependendo do lugar, ele era chamado como Saulo, né, os hebreus, e também conhecido também pelos gregos como Paulo. E nome que foi dado pelo primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, que é Saul. Então, Saulo foi em homenagem ao primeiro rei de Israel. E olhando para isso, nós vemos que em um determinado momento da vida de Saulo, do seu ministério, mais precisamente falando, nós só vemos Paulo nos trazendo mensagens lindas, mas em um determinado momento do seu ministério, numa pregação, em uma das maiores oportunidades que Paulo teve de pregar a palavra de Deus, pregar o Cristo ressuscitado, ele não se sai bem, e isso o decepciona muito, tanto que Paulo depois não volta mais para este lugar que é Atenas. Acompanhe comigo em Atos capítulo 17, versículo 17, que diz assim, E disputava verdadeiramente na sinagoga com os judeus e os gregos, devotos, e na praça. Essa praça se chamava Ágora. Todos os dias com os que concorriam para lá. Então, o apóstolo Paulo estava diante de uma grande oportunidade no ninho dos filósofos. Paulo estava com essa oportunidade na praça, onde os maiores pensadores saíram ali de Atenas, pisavam em Atenas. Atenas era a fonte das informações, vinham filósofos de todas as regiões. Nós vemos que pregou em Atenas Pitágoras, Aristóteles, Platão, né? Nós vemos que Paulo estava com essa grande oportunidade e ele estava ministrando na praça. E ele, fervoroso, pregando na praça, pregando o Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, que morreu pelos pecados, citando a Torá, os ensinos, né, abrindo os pergaminhos no livro de Isaías, ministrando a palavra de Deus com grande fervor. E nós vemos que a popularidade de Paulo cresceu e todos que estavam ali na praça identificaram que Paulo poderia ministrar em algo maior. Então decidiram levar ele para um palco onde todos os pensadores, quando ministravam, levavam as informações das suas pesquisas, daquilo que eles estavam analisando, tudo que era de novo saía de Atenas, desse lugar chamado Areópago. Então, de tanto Paulo se destacar no Ágora, convidaram Paulo para ministrar para os maiores filósofos, para o povo, um povo inteligente. Olha só, no versículo de número 19, olha só. E tomando, levaram-no ao Areópago, que é conselho ateniense, dizendo, nós podemos saber que nova doutrina é essa do que falas? Então Paulo estava sendo convidado para ministrar em um dos maiores concílios daquela época em Atenas, onde viriam filósofos de todas as partes da Espanha, que era Tarso, de Níger, que era
a Nigéria. Então viriam pensadores, filósofos, pessoas dotadas de uma inteligência tremenda para ouvir Paulo. Só que quando Paulo sobe para ministrar, ele muda o teor da sua mensagem. Ele começa a trazer o conhecimento humano, ele troca o nome Jesus por varão. Ele troca a palavra de Deus para citar pensadores. Então, irmãos, isso trouxe uma confusão tão grande para a vida daquele povo em Atenas, que o povo não entendeu nada. E Paulo desceu frustrado naquele momento. Tanto que em Atos capítulo 18 diz assim, e depois disto, Paulo retirou-se de Atenas e veio a Corinto. Então, Paulo desce decepcionado pela sua mensagem, por aquilo que ele ministrou. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que aquilo que Deus te deu na praça para ministrar, seja nas grandes templos, seja nas catedrais, ministre da mesma forma que Deus tem te conduzido. Hoje as pessoas querem mudar para agradar pastores, para agradar ministros, para pisar em grandes catedrais. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, minha irmã, pregador, pregadora, evangelista que está ouvindo essa pequena pérola, não mude o teu jeito de pregar. Da mesma forma que Deus tem te usado na praça, deixa Deus te usar nas grandes catedrais. Irmãos, não troque o nome de Jesus, não troque a palavra de Deus por pensadores, por Flávio Joséfo, por esses pensadores, mas medite na palavra e pregue a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E Paulo muda o teor da sua mensagem, porque quando ele chega olha só, em 1 Coríntios, porque Paulo ele sai de Atenas e vai para Coríntios. Olha, capítulo 2. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 1 de 1 Coríntios. E eu, meus irmãos, quando fui convosco, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria. Olha só, anunciando vós o testemunho de Deus. Paulo pensou em tudo que ele falou lá em Atenas, porque ele mudou o teor da sua mensagem, mas ele tomou uma decisão na sua vida, que ele não ia mais ter com os irmãos, pregar a palavra do Senhor, olha só, com excelência de palavras, mas ele ia anunciar o testemunho do Deus vivo. Então não mude o teor da palavra, meus irmãos, não mude. Haja o que houver, continue sendo o mesmo. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor e venha estudar conosco no Instituto Bíblico Betesda. Fique na paz do Senhor.